Senhoras e senhores do Brasil inteiro, saúde a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, você curtindo, você compartilhando. Eu queria que você ficasse 10 minutos comigo, é possível? A gente ficar 10 minutos juntinho, coladinho, hein? Fica comigo. Não sai daí não. Se você sair antes, o YouTube entende que a live é ruim e tal. Então eu vou ficar 10 minutos, porque nós vamos falar do nosso capitão. E a notícia é boa. A notícia é boa. Isso mesmo. Ontem, os filhos dele visitaram, né? O Flávio, o Carlos também visitou, as netas, né? A Nora. Mas teve que pedir ao Moraes para poder o pai visitar o filho, os netos, etc e tal. Tem que pedir, né? Afinal de contas, o Bolsonaro é uma espécie de troféu para o Moraes, né? É ele, o Daniel Silveira, entre outros aí. Vocês sabem muito bem como funciona. Mas vamos falar então que está acabando aqui o tempo, né, de prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro. Hoje já é 14. E aí já está acabando. A próxima semana, então, se encerra a sua prisão domiciliar. E aí? O boletim médico diz que ele piorou. Os soluços se intensificaram ainda mais. Mais exames serão feitos. Aqueles que ele já fez dezenas de vezes e precisa fazer de novo. O soluço não cessa. Vamos ver aqui, então, que eu já estava desconfiado, eu já tinha alertado vocês que isso ia acontecer, e aqui você fica sempre sabendo primeiro, né? Olha aqui, ó. Deve prorrogar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. André Anelli vai chegar ao vivo agora com os detalhes direto de Brasília. Anelli, por que o ministro vai tomar essa decisão agora? Bom dia, bem-vindo. Pois é, Márcia, mais uma vez bom dia a você, ao Nonato e a todos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Um relatório médico que registrou a piora no quadro de saúde de Jair Bolsonaro deve embasar a decisão do ministro Alexandre de Moraes de prorrogar o período de prisão domiciliar do ex-presidente. A equipe médica informou ao STF que os episódios de soluço de Bolsonaro pioraram nos últimos dias. De acordo com os profissionais de saúde, foi necessário administrar doses elevadas de medicamentos até o que consideram como limite terapêutico de segurança. O boletim também registra que Bolsonaro mantém queixas de cansaço e fadiga ao realizar esforços médios, além de oscilações no equilíbrio corporal. O ex-presidente deve realizar uma série de exames, entre eles uma endoscopia digestiva, para investigar a função do esfíncter esofágico inferior e analisar a possível presença de esofagite crônica. Bolsonaro segue em prisão domiciliar, cumprindo a pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. No fim de março, a defesa dele conseguiu uma autorização para que ele permanecesse em prisão domiciliar humanitária pelo prazo de 90 dias devido à situação grave de saúde, período então que deve ser prorrogado devido às complicações no quadro clínico. Márcia, Nonato. Obrigada, Anelli, pelas suas informações. Vamos chamar os nossos analistas agora. Mônica Rosenberg está com a gente para falar sobre esse tema do Jair Bolsonaro. Nesse momento, Mônica, realmente, com a saúde piorando, não tem outra decisão mais adequada do que mantê-lo numa prisão domiciliar, né? Márcia, que bom que Alexandre de Moraes não resolveu criar uma situação desnecessária. Nós esperamos que o estado de saúde de Jair Bolsonaro melhore, que ele volte a ter forças para continuar vivendo ali, assim, cumprindo a sua pena e vivendo decentemente, sem muito sofrimento, né? Uma pena judicial não precisa ser uma pena de tortura nem de sofrimento. É importante que ele cumpra a sua pena até o final e que ele mostre que está arcando com as consequências daquela situação toda que aconteceu, mas ninguém quer que seja uma situação de tortura. Ele pode cumprir em domicílio, a lei prevê isso, e é até uma forma de tranquilizar, de ele sair das manchetes, de ele ficar realmente no cumprimento da sua pena e não aparecendo todos os dias em todas as discussões sobre se ele deveria ou não estar nesta ou naquela cela. Então, que ele cumpra a sua pena, que ele tenha saúde para fazer isso e que o Brasil possa focar nas discussões do que realmente importa neste ano. Bom,
Você que me segue já estava sabendo primeiro, né, que não tem condições do Bolsonaro ir para presídio. Na verdade, o Bolsonaro está correndo risco, pessoal, em qualquer lugar que ele esteja, até mesmo em casa, porque o soluço, pessoal, ele se engasga e às vezes até vomita, tosse também. Então, como que vai deixar um homem desse sozinho? Antes, que ele estava um pouco melhor, ele caiu, bateu a cabeça. E se hoje ele está com o braço imóvel, é porque ele caiu e bateu a cabeça. Isso aí está relacionado à prisão ilegal dele. E se ele tivesse morrido, batido a cabeça, tivesse morrido, o Moraes seria responsabilizado por isso? É a pergunta que eu faço para você. Porque se ele teve que fazer isso no ombro, foi por causa que ele caiu. Porque o Bolsonaro, pessoal, a gente tem que falar a verdade aqui. Ele está com um problema crônico de mobilidade do corpo. E todos os boletins, não é eu que estou falando, é o médico dele. Todos os boletins médicos falam isso. Ele anda e ele meio que se atrapalha nos passos. Eu já tinha observado isso há anos atrás. Inclusive, eu já mostrei vocês aqui aquele debate na Globo, ele e Lula. Ele se atrapalhou ali andando. Vocês lembram disso? Porque você ficava ali atrás de uma mesinha, você vinha aqui na frente, falava, depois, quando acabava seu tempo, ele voltava. Ele quase caiu ali, nesse pequeno trajeto. Ele está, sim, com problema, e o médico usa a palavra crônico de mobilidade. Aí junta isso aí, pessoal, é câncer de pele, é soluço, é não sei o quê. Agora o Carlos falou que ele está com outro problema de insônia, coisa assim, né, agora recente. Então você vê que os problemas de Bolsonaro, de saúde, eles não cessam. Pelo contrário, eles aparecem ainda outros, porque um problema gera outro. Um problema vai gerando outro, e assim sucessivamente. Então, é meio que uma obrigação de Moraes de mantê-lo em casa, e meio que uma obrigação do Cássio Nunes também, que hoje já é 14, só falta 3 dias. Falta 3, ó. Para a PGR decidir. Né? A PGR vai ter que opinar. E aí já é outra coisa. Vocês têm que entender que são duas coisas diferentes. Uma coisa não está relacionada à outra. Juridicamente, não. Mas, ao mesmo tempo, se encontra. Por quê? Porque o Moraes, ele pode enviar para o presídio ou não o Bolsonaro. O Cássio Nunes é diferente. O Cássio Nunes, ele pode tirar definitivamente Bolsonaro da cadeia e anular o processo todo. Então o Moraes também pode fazer isso, só que ele não vai. Só que o Cássio Nunes pode fazer isso. E ele pode fazer o dia 17, quinta-feira, né? Quinta-feira em diante, o Cássio Nunes já vai, então, decidir se anula tudo ou não. Fiquei feliz, porque o Cássio Nunes já deu uma decisão agora, recente, permitindo que o filme de Bolsonaro, né, seja exibido. Tá. Isso aí é uma coisa. Já é favorável para nós. Um absurdo, mas no Brasil acontece tanta coisa. Agora ele pode anular tudo. Né? Pode anular. Então, vem muita coisa por aí, pessoal, relacionada a Bolsonaro. Tem muita coisa. De uma coisa é certa. Bolsonaro não volta, acho que nunca mais para nenhum presídio. Né? Isso aí é a coisa certa. Certa. Agora, o que a gente está trabalhando é para que todos esses crimes que forem imputados a ele sejam todos anulados, processo anulado, e ele volte a ser um homem livre, sem nenhum processo, assim como era antes, depois de ter enfrentado o sistema. Né? Você vê que quando a pessoa é ali deputado, que ela não mexe com o ninho de moribundos, tá, pessoal?
né? Unir de moribundos, etc e tal, né? Então tá. Beleza. Quando ele foi para a presidência, ele mexeu com os bichões, pessoal, mexeu com gente grande. E aí começou facada, começou processo e etc e tal. Esse medo, eu sempre falo aqui, é o medo do Cleitinho, por exemplo, em Minas, né? Ele sair de uma área de conforto, que é ser senador. Dizem que a pessoa ser senador é como ir para o céu vivo, né? Eu já vi dizer essa... É tanto benefício que eles têm, tanto, né? Que, ai. Então, e é o medo de ir para um governo. Vai ter processo, vai ter cobrança, vai ter um monte de coisa. Que quando a pessoa ela é deputado, ela mete o cacete. Ela é senador, ela mete o pau. Vereador, mete o pau. Quando assume um cargo executivo, que é aquele que executa, né? Aí, meu amigo, a cobrança é muito grande. Por que Cleitinho até agora não decidiu? Pode ser que ele decida, viu? Mas não sei, eu tenho lá as minhas dúvidas se ele quer entrar nessa roubada, tá? Porque é uma roubada. Não é fácil, não. Não é. Falo para você que não é brincadeira. A cobrança, pessoal, o tempo inteiro. Bolsonaro um dia disse, né? Eu não tenho sossego, na desgraça. Quer? Não posso comer o pastel. E é verdade. Lembra que ele falou isso? É verdade. Agora, um cara mentiroso, igual Lula, que já acostumou com isso, ele correr do povo, né, se esconder, etc e tal, o Lula tá tranquilo, porque ele já sabe, ele conhece como que é ter cara de pau. Agora, o cara que quer fazer alguma coisa, quer aparecer, meu amigo, infelizmente não consegue. A família, a filha chega em casa chorando da escola, porque os coleguinhas falam, seu pai é ladrão, seu pai... É assim que funciona, cara. É difícil o negócio, tá? Mas então é uma semana, pessoal, decisiva para o ex-presidente, né? E a gente está esperando que aconteça o quê? O melhor para ele. E o melhor é o quê? É em casa, no seio da sua família, sem nenhum crime, que ele não cometeu crime nenhum, e livre de novo. Ah, Marcelo, Bolsonaro pode concorrer às eleições ainda? Depende do Cássio. Mas eu acho que o Bolsonaro não quer, né? Não é que ele não quer, ele não pode. E não é a saúde dele, né, pessoal? É a saúde. Então eu acho que Bolsonaro solto, ele ali indo. Já pensou? O Flávio foi em algum lugar e Bolsonaro ir também, mesmo com as suas limitações, chegando lá, dá força, o cara. Claro que ajuda na campanha, e muito. Mas o Moraes quer deixar ele no cativeiro até as eleições. Até as eleições, para que ele não possa ajudar o filho, né? Tem um vídeo ali que ele gravou, vamos ver aí esse vídeo na campanha, se o PT não querer barrar o vídeo, hein? Eu acho que vai querer barrar o vídeo. Quiseram barrar o filme? Vamos aguardar. Curta, compartilha. Eu falei que era 10, foi um pouquinho mais. Muito obrigado, Deus abençoe. Bom domingo para você.